Calma Aí. Sim. Hoje a gente está recebendo o Dr. Rafael Frizeiro mais uma vez aqui no Calma Aí. Bom dia, doutor, seja muito bem-vindo. Dr. Rafael, prazer recebê-lo, bem-vindo de novo. Bom dia, gente. Bom dia, Homero, Aninha, ouvintes. Muito bom estar aqui de novo. Imagina. Muito bom, prazer ter o senhor com a gente aqui também, ó. Isso aí. Hoje a gente vai falar sobre como lidar com o diagnóstico de câncer de mama. Para bater esse papo com a gente também, com o Dr. Rafael, a gente está recebendo a Virgínia Barra, que é especialista em psicologia clínica pela PUC do Rio de Janeiro. Virgínia, bom dia para você, seja muito bem-vinda. Bom dia, Aninha, bom dia, Homero, Bom dia, Rafael. Primeiramente, muito obrigado por essa oportunidade, que o Espaço Calmamente também está podendo trazer para aqui, para a gente ter um espaço de falar de saúde mental e agora nesse mês de outubro, que é o mês de prevenção do câncer de mama, falar também um pouco mais sobre isso em relação à saúde mental. Muito bom. Que às vezes fica talvez um pouco de lado, né? A gente foca muito nessa questão do diagnóstico, do cuidado, mas e a saúde mental por trás disso? Hoje a gente vai falar sobre isso. Então, lembrando que estamos ao vivo no Instagram do Espaço Calmamente. Você pode acompanhar por lá, mandar sua dúvida, sua pergunta. Nosso WhatsApp também já está liberado, 329-9918-1483. Fique à vontade para mandar a sua dúvida, tá? Contextualizando, dia 19 de outubro, amanhã, é o Dia Internacional de Combate ao Câncer de Mama. E também, né, Outubro Rosa, essa campanha muito importante aqui, segue até o final do mês de outubro. Para a gente começar, quais são as reações emocionais mais comuns que uma pessoa pode ter ao receber o diagnóstico de câncer de mama? Bom, em relação a essa parte, é muito específica porque são diversos sentimentos que surgem nesse momento do diagnóstico, né, que é um impacto maior. Mas os mais comuns que a gente vê de alguma forma de uma revolta, né, de um medo, a insegurança, tristeza, angústias, né? A princípio, assim, muito medo, mas quando eu falo da revolta, é uma coisa que eu gosto muito de estar falando sobre isso, porque às vezes a pessoa seguiu todas as recomendações previstas. Né? Tudo que inclusive com tantos anos já de Outubro Rosa, de prevenção que a gente tem, e ali foi seguido daquela forma. E chega um momento, recebe um diagnóstico como esse. Mas a gente esquece, né, que o nosso corpo adoece, né, que a prevenção ela é importante, a promoção da nossa saúde é importante, tanto física quanto mental, mas que o corpo falha, né? E nesse momento, então, de alguma forma surge, né, e tem sido mais frequente isso, porque as pessoas têm se cuidado mais, mas mesmo assim estão recebendo os diagnósticos de câncer de mama, e não só do câncer de mama, como outros, né? E aí elas falam, às vezes, de sentir traído pela vida. Então, você desconstruir isso, né? E poder mostrar no decorrer de uma escuta mais especializada, mais específica, como a da psicologia, né, que isso vai se diluir com o tempo e que tudo que foi investido, tudo que foi apostado na saúde vai ter uma resposta também durante o tratamento. Né? É muito comum também, né, Virgínia? As pessoas sofrem, às vezes, um luto antecipado da perda da saúde ou de alguma expectativa de vida que foi frustrada ali. E é natural que esses sentimentos surjam, a gente não precisa enterrar eles debaixo do tapete. A psicologia entra muito nesse sentido de o que você vai fazer com esse sentimento, o que ele quer dizer para você. Por isso que desde o início a psicologia entrar tem um impacto gigantesco no tratamento. Perfeito. É interessante esse ponto, né? Eu ia perguntar se é recomendado esse acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra, enfim, durante o tratamento. Então, é recomendado? Faz uma diferença? Olha, né, das pessoas que eu pude acompanhar e que aderiram a essa ideia desde o início, pós o diagnóstico, eu sinto uma diferença. Mas também a gente respeita e sabe, né? Porque, não, tem um diagnóstico de câncer, tem que ir a um psiquiatra e um psicólogo, né? É regra, né? Mas quando a pessoa se dispõe a isso, eu acho que faz uma grande diferença.
medicina, a gente gosta de medir o impacto, a gente não gosta não, a gente precisa medir o impacto de tratamento por estatística. São feitos estudos com segmentos, com psicometria, de medir o tamanho do impacto dos sintomas ao longo do tempo. E tem revisões Cochrane, que é a mais chata, vamos dizer assim, na medicina, que avalia os impactos da psicologia na redução de sintomas de ansiedade, estresse e depressão nos pacientes oncológicos desde o início. E não dá para ter dúvida, a estatística, que o impacto é muito grande. Então, assim, a gente respeita a vontade, mas coloca a matemática ali como um argumento de faz muita diferença, por favor, faça. Muito bom. Quando a gente fala, né, de câncer de mama, às vezes a autoestima da mulher também fica muito envolvida nessa questão. Como que a gente pode lidar com a saúde emocional e autoestima nesse período de diagnóstico, de tratamento? Pois é, o câncer de mama em si, ele carrega uma questão que não só, né, na mulher tem a questão da mama, né, e às vezes em alguns casos é indicado. Hoje a gente tem reconstituições de mama imediatamente, a gente sabe que não tem aquele impacto, mas mesmo assim tem um conceito dentro da psicologia que é a imagem corporal, né? Ou seja, não é aquela imagem que é refletida, mas aquela imagem que você tem de você mesmo. Então, aquilo sofre um abalo, né? Porque não só com a questão da mama, mesmo reconstituída, às vezes elas se incomodam, está grande demais, não ficou, a auréola não ficou boa, aqueles detalhes que aquilo ali traz um desconforto, né? E, logicamente, às vezes, na questão também do cabelo, da queda, porque os protocolos do câncer de mama trazem a queda do cabelo. E toda mulher sabe o que é o cabelo, né? Tem aquelas que lidam muito bem, que assumem de alguma forma, tem próteses que fazem com o próprio cabelo, mas aquilo mexe, né? Então, até que elas possam, por isso a importância do tratamento, de um acompanhamento psicológico, que elas não perderam a identidade delas por uma questão da aparência delas. Tem uma essência e isso precisa ser preservado, a subjetividade delas nesse processo. Muito bom, ótimo. Vou aproveitar para fazer uma pergunta que chegou no Instagram do Espaço Calmamente. Como ajudar uma pessoa em tratamento? Minha mãe tem uma amiga em tratamento que está com muito medo. Queria saber como que minha mãe pode ajudar a passar um pouquinho de esperança para ela. A gente tem várias formas de ajudar, né? Uma delas é a forma prática. Essa pessoa ela vai provavelmente ter limitações práticas na vida que você vai dar ajuda. Você vai ajudar a administrar a vida, a ir no supermercado com ela, o que ela precisar, dar um apoio prático. Do apoio psicológico, acho que a Virginia vai saber dizer melhor ainda, mas um ponto, sabe? Eu não sei o que falar com a pessoa, você não necessariamente sabe o que falar. O dar a mão e falar, eu estou com você, a gente está junto, isso já tem um impacto gigantesco para a pessoa. Tem alguns clichês que às vezes as pessoas que estão em volta também não estão, é importante isso, porque as pessoas mais próximas, elas também estão impactadas por aquela situação. Então elas também querem, internamente, elas não querem demonstrar às vezes isso e acabam falando coisas assim que acham que estão ajudando, né? Mas isso vai passar, não chora não, né? Mas, ou seja, tem que ser respeitado esse momento de tristeza e, logicamente, se a pessoa puder buscar uma ajuda, é melhor. Mas as pessoas que estão em volta acolhem. Às vezes não querem dar explicações, né? Porque o Rafael está colocando muito bem, né? Dê a mão, aproxime, entenda que aqueles momentos de baixa vai acontecer, mas que é possível transpor. E uma coisa importante também, que eu acho que quem está em torno precisa ter muito claro, e não só a família, os amigos e tudo, o próprio paciente entender isso, que às vezes a gente tem a ideia de que saúde é a ausência de doença. Saúde é a capacidade de reação à doença. Então, porque o nosso corpo vai estar, em algum momento, atravessado por uma doença, isso é fato, uns mais novos, outros na meia idade, outros mais velhos, isso vai acontecer. Mas então, se a gente passar nessa ideia sempre, ou seja, que vai ter recursos, que você tem que lançar mão de recursos para reagir à doença. E isso é saúde. Ótimo. Eu queria até aproveitar para falar não só de como ajudar, mas no impacto direto que tem na família.
Porque existe um medo, uma ansiedade em relação ao futuro da pessoa, uma sensação de potência que muitas vezes é muito dolorosa de ter alguém do lado, que até o fenômeno do sofrimento vicário, que às vezes a pessoa muito próxima, ela vivencia parte do sofrimento da pessoa junto, também tem sua dificuldade, estrutura. Quando o cuidado é maior, quando você está num nível de adoecimento que exige mais cuidado, geralmente o cuidador fica sobrecarregado, e geralmente um cuidador fica sobrecarregado. Então é importante os familiares que não são tão próximos também darem atenção àquele cuidador que ficou mais próximo, dividir as tarefas e olhar também para o familiar que está junto. Quanto maior a rede, quanto mais a gente for capaz de olhar um para os outros, mais fácil a gente conseguir nos apoiarmos e todos passarem de uma maneira mais tranquila pelo momento. Com certeza, porque a gente precisa cuidar de quem está cuidando, né? Exatamente. E muitas vezes a gente esquece disso, né? Foca ali no paciente. Sim. E é só isso que importa. Mas o resto também continua girando, né? Tem pergunta aí, Posso Humberto? fazer uma que chegou aqui, Vai lá. Aninha? Bom dia a todos. Parabéns pelo programa de hoje. Queria saber o seguinte, como ajudar quem não aceita ajuda? Por exemplo, tem um conhecido ou conhecida que recebeu o diagnóstico e agora se afastou, se isolou de todos, não quer ajuda, não quer que ninguém chegue nem perto. Ainda assim, como respeitar esse espaço e conseguir ajudar? Obrigado, bom dia. Eu acho que isso é um tempo. Né? De repente é um tempo que a pessoa também precisa e a gente precisa respeitar isso. Mas sempre sinalizar que está por perto. Né, que a pessoa uma hora vai se aproximar, porque são etapas também. Diante do diagnóstico, passa-se por etapas do ponto de vista psíquico e psicológico. Né? Ótimo. Uma metáfora que o professor usou, uma metáfora, ele falou, você estendeu a mão e a pessoa recusou, não quer dizer que você tem que tirar a sua mão também. Ela pode continuar estendida para quando ele precisar, ele vai tocar a sua mão de novo. Perfeito. Boa, Muito bom. respondido. Aproveitando isso que você falou, Virgínia, sobre esses passos, né, da aceitação, enfim, do diagnóstico, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se a questão da aceitação, assim, de reconhecer, por exemplo, né, olha, eu recebi um diagnóstico, meu diagnóstico é esse, vou procurar no tratamento, essa questão da aceitação do diagnóstico, ela pode facilitar a saúde mental ao longo do tratamento? Não resta dúvida, com certeza. E eu costumo dizer assim, ninguém está feliz num momento como esse. Né? Eu acho que as pessoas, a posteriori, são capazes de extrair desse momento algo importante na vida delas. Mas, a princípio, tudo é muito sombrio. Então, o que eu digo sempre, tente, pelo menos, estar conciliado com essa contingência da vida. É um momento de conciliação, que isso traz uma serenidade e isso é possível ser transposto. Né? É uma travessia, a gente chega do outro lado. Verdade. Quais seriam os outros processos aí desse diagnóstico, Virgínia? Processos Exatamente, que a gente estava falando. A gente tem também, né? A gente está num enfoque maior do diagnóstico, mas a gente tem o próprio tratamento. Porque o tratamento traz muitas sequelas clínicas, físicas, fadiga, né, desânimo diante de tudo, né, a própria medicação altera muito o funcionamento, atrapalha-se muito o sono também, dependendo da situação que é. Então, conciliar ali também, né, ou seja, interrupções de projetos de vida, né, expectativa em relação ao futuro, muita coisa fica paralisada nesse momento, né? Eu acredito que o tratamento, o momento do tratamento fica mais intenso até por essa questão, como que vai ser, né? E eu costumo sempre colocar esses pacientes, se a gente pensar no passado, a gente deprime. Se a gente pensa no futuro, a gente fica ansioso. Então, vamos viver o presente. Né? Vamos ser nossas próprias referências, como estava e como está agora, um passado mais próximo e não ficar tão ligada num futuro mais distante. Né? E o outro momento é quando finaliza também o tratamento, as inseguranças que vêm com isso. Né? É persecutório as fantasias que surgem nesse momento, ou seja, como que vai ser depois, se houver um retorno, tem aquele prazo aí que geralmente a medicina coloca em torno de 5 anos, mas a gente vê casos de um retorno após isso, mas é mais raro,
né? Mas acontece. Então é sempre bom mostrar a ideia da remissão e do cuidado que tem que ter, mesmo depois de um diagnóstico, a prevenção, também buscar sempre estar com tudo feito, com os exames e com os controles que são previstos durante esse tempo também, né? A psicoeducação que a gente defende tanto lá no Espaço Calmamente, ela serve completamente para esses casos. E a aceitação está ligada. Porque a partir do que você aceita, você vai buscar conhecimento também, você vai conversar com o seu médico, o seu psicólogo vai entender as etapas. Porque a aceitação, que muitas vezes pensam, a gente confunde com resignação ou com desistência, e não é isso. A aceitação é uma técnica, é uma forma ativa de enfrentamento, que é diferente da negação. Se você nega a doença, é comum que você negue o tratamento. Se você resiste à doença, é possível que você negligencie o tratamento. Então, essa aceitação desde o início influencia em como que você vai aceitar o tratamento, você vai entender como é que é esse segmento no pós, nos anos após de fazer aquele monitoramento. Então, você consegue aderir mais ao tratamento e suportar mais os efeitos que, porventura, aconteçam, né? Assim como a negação, a questão positiva, tóxica, acontece, né? Que ela também nos, de alguma forma, fecha, porque não aquela coisa positiva, intensa, vai dar tudo certo e tudo mais, e não só falando, tem que só manter o pensamento, e isso é muito complicado, porque isso não abre espaço para, às vezes, um momento de angústia surgir, né? A pessoa não se permitir estar triste, né? Respeitar esse momento, ser cuidadoso com ele mesmo nessa questão. Eu não posso falar, eu não posso chorar, né? Eu tenho gratidão o tempo todo. Isso é importante, gente, mas isso também pode ser excessivo. Então tem que ter um caminho do meio, né? Para que consiga... Sentimentos desagradáveis, eles nem sempre têm que ser combatidos. Na maioria das vezes, eles têm que ser escutados. Eles sempre querem dizer alguma coisa pra gente. Ótimo. Tem mais aqui, ó. Bom dia a todos. Quando o paciente entra em remissão e parece que ele mesmo não acredita na cura, como ajudar a pessoa que é muito negativa? Acredito que existe a positividade tóxica, mas a pessoa que é negativa demais também é difícil ajudar. E ainda assim, como fazer para ajudá-lo? Obrigado. Aí eu acho que seria importante, né, a construção de alguma coisa até para que a pessoa possa buscar uma ajuda, né? A negatividade tóxica, eu gostaria desse termo, ela é um sintoma comum da depressão. Nesse momento pode ser que a pessoa precise de uma ajuda psiquiátrica também para um diagnóstico, porque quando a gente está deprimido, a gente tem uma dificuldade muito grande de vivenciar as emoções positivas, de ter esperança, e a ausência da esperança e dos aspectos positivos da depressão pode fazer que a pessoa só enxergue as possibilidades ruins. Então, muitas vezes, um tratamento medicamentoso, nesse caso, pode fazer que a pessoa consiga enxergar novamente os eventos positivos. Sim, eu acho que essa questão, as pessoas às vezes têm uma certa dificuldade de aceitar a medicação. Né? Não, já faço faço terapia, eu não preciso, mas tem hora que é preciso uma ação química no corpo. Sim, né? E aí, nesse caso, como o Rafael está colocando, a importância de, em casos extremos, buscar a ajuda do psiquiatra. Né? Perfeito. Respondido. Agora falando sobre um possível diagnóstico, né? Pessoas que às vezes já têm um familiar que teve câncer de mama ou algum outro tipo de câncer, de certa forma essa pessoa já faz parte de um grupo de risco. Existem formas de preparar emocionalmente essas pessoas que podem vir a ser futuros pacientes? Olha, em termos de preparo do que um impacto de um diagnóstico pode gerar na vida de uma pessoa, a gente não tem como, né? Mas as pessoas sabendo que tem, às vezes, uma predisposição familiar, uma questão genética envolvida, ela precisa ter os cuidados necessários para seguir todas as recomendações, né? E, às vezes, olhar também para isso, porque já existe uma predisposição genética. A gente sabe que o câncer ele é multifatorial, né? São várias coisas atuando ali. Então, a questão da saúde mental é importante também nisso, né? Porque a gente sabe que, às vezes, momentos de um estresse mais prolongado, momentos de angústia mais prolongados, altera todo o funcionamento clínico e orgânico do corpo. Então, a gente tem que olhar para isso também. Mas eu não vejo, assim, como preparar, sabe? Ter um preparo específico, seguir tais condutas e tudo.
o importante nisso tudo. E tem hoje os recursos também dos testes genéticos, né, que é possível ser feito e tem na na parte da oncologia tem a oncogenética, que a gente sabe também que é possível fazer esse tipo de investigação para que as pessoas também, que às vezes é uma coisa que as pessoas têm medo, porque para não se certificarem, tem na família, mas não querem procurar também. Então, mas é importante saber, porque às vezes algumas coisas, porque tem várias síndromes genéticas presentes, que estão incluídos vários, não só o câncer de mama, como outros cânceres também. Então, buscar também uma ajuda nesse aspecto pode ser um caminho. É uma coisa que assusta pensar que talvez eu possa ter um câncer, aí a pessoa, uma das reações ao medo é a evitação. Melhor eu nem saber, se tem sem a chance. Só que isso pode ser uma oportunidade perdida de prevenir ou de diagnóstico precoce. Porque se você conhece um perigo, a função de você ficar ansioso é justamente você conseguir criar estratégias para evitar esse perigo. Aí, no caso, se eu tenho um risco aumentado, então eu vou controlar os fatores de risco. Eu vou reforçar a atividade física, eu vou comer menos alimentos processados, eu vou cuidar da minha saúde mental. Então, você vai prevenir. Ou, é o caso de eu fazer um exame de tanto tempo. Vai consultar o seu médico para saber se você tem um caso. Câncer de colo, por exemplo. A colonoscopia, muitas vezes, trata o câncer antes dele surgir. Ela consegue tirar o pólipo ali antes dele malignizar. Tem exames para detectar um câncer que vai ser curativo na cirurgia, muitas vezes. E você perde a oportunidade de um tratamento precoce. Ótimo, muito bom. Respondido. Encerramos, Homero. Encerramos, Aninha. Muito bom o programa de hoje, hein? Passou rápido demais. Virgínia, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar falando aqui de um assunto que me é tão importante profissionalmente, não só também como mulher. Exatamente. Né? Poder estar falando do câncer de mama. Ótimo, muito obrigada, seja sempre bem-vinda. Doutor Rafael, muito obrigada também. A gente se encontra numa próxima. Lembrando que a live vai ficar salva no Instagram do Espaço Calmamente, para você acompanhar novamente, assistir, mandar para alguém que está passando por esse momento. A gente se encontra na sexta-feira que vem com mais um Calma Aí. Doutor Rafael, muito obrigada. Eu agradeço, muito bom estar aqui de novo. Bom fim de semana. Obrigado, doutor Rafael. Virgínia, grande abraço. Até a próxima sexta.